Paulo, aqui da gente, pra gente entender. Olha aí, não gente. houve trevas sobre toda a terra desde a hora Quem sexta foi até a hora que jurou não diferente? comer nem... Paz e esperança em Cristo para você, para toda a sua família. Seja bem-vindo. A gente está começando aqui mais uma escola bíblica aqui na Igreja Batista Nova Esperança. Nossa igreja fica aqui na comunidade da Vila Cruzeiro, na Penha, no Rio de Janeiro. Estamos aqui desde 1983 ensinando que Jesus Cristo é a única esperança. Seja bem-vindo, que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Os nossos encontros aqui da Escola Bíblica é sempre quinzenal, então de 15 em 15 dias a gente se encontra aqui para compartilhar um pouquinho, aprender um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus, isso é, a Bíblia. Então você é o nosso convidado a estar com a gente. Pega a sua Bíblia, pega o seu smartphone, pega o seu bloco de notas, onde você anota as coisas e mergulhe, navegue com a gente no conhecimento da Palavra de Deus. É o nosso desafio, a gente tem aprendido sobre o contexto, o que acontecia ao redor das histórias, né, dos fatos do Novo Testamento. A gente entende que isso é importante, porque quando você lê o texto bíblico, você precisa, para que ele possa ser mais inteligível para você, é necessário que você entenda o que acontecia ao redor daquilo ali, para que você possa entender os diálogos, as frases, as palavras, as formas de cada pessoa, histórica ali que estava contando, estava falando. Aí você consegue entender macro, né, de uma forma mais ampla, o que aquela informação está sendo trazida para você. Não adianta se você não entender o contexto, se você não tiver conhecimento de mundo daquela época, você não vai entender. Agora na língua portuguesa, os professores de português, eles falam muito sobre isso. Você precisa ter conhecimento de mundo, isso é, você precisa conhecer, ter as informações necessárias daquele universo que você está estudando, para você poder entender o que o autor do texto, o que Deus, através daqueles autores, está tentando passar para você. Então esse é o nosso grande objetivo. A gente aprende ao redor para depois ir lá para o texto especificamente. Esse é o nosso objetivo aqui da Escola Bíblica Dominical, ou isso é, da Escola Bíblica que acontece durante a semana. Antes de nós começarmos propriamente dito, eu falei que ia deixar sempre aqui um livro, né, uma enciclopédia, alguma coisa que ajuda. Então você está vendo aqui atrás, isso aqui é um manual popular de dúvidas, enigmas e, entre aspas, contradições da Bíblia. É do Norman Geisler e Thomas Howard, da editora Mundo Cristão. Esse manual é muito interessante, é muito legal. Eu já utilizei várias vezes na época da Escola Bíblica Dominical, agora sim, quando aconteceu os domingos presencial antes da pandemia, usei em alguns momentos, em algumas dinâmicas, em alguns desafios, até perguntas mesmo que o pessoal trazia para mim, alguma coisa a gente via aqui. É bom, vale a pena, se você puder ter, não estou ganhando nada com isso, sempre falo isso, é apenas para trazer as minhas ferramentas aqui para vocês, para que vocês possam aprender um pouco mais aí de como utilizar, né, o que a parte acadêmica nos permite ter para nos ajudar no entendimento bíblico. Vale a pena. Vamos lá, gente? Vamos então aprender um pouco mais aí sobre esse universo das seitas e partidos do Novo Testamento, continuando o que nós fizemos na semana passada. Vamos para a nossa vinheta? Vamos lá? Isso aí, navegar, vamos navegar agora, essa linguagem tecnológica, vamos navegar no conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus. Esse é o nosso desafio. Vamos falar um pouquinho aqui, continuando sobre o que nós aprendemos na última aula da Escola Bíblica. Falamos sobre os partidos, sobre as seitas e principalmente ali sobre os fariseus e saduceus que brigavam entre si por conta aí das suas doutrinas, que eram totalmente antagônicas uma da outra. Então havia aquela disputa entre eles, não se davam muito bem. No entanto, eles se uniram contra Jesus, né? Mas vamos lá, vamos relembrar um pouquinho deles. Vamos lá para o slide, deixa eu aumentar aqui.
Tá aí, ó, fariseus. Bem resumidamente, para a gente lembrar. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos, os saduceus não. Os saduceus não acreditavam em anjos, coisas espirituais desse nível. Os fariseus acreditavam. A doutrina dos fariseus era muito próxima da de Jesus e a nossa também. A autoridade era a tradição oral e escrita dos fariseus. Lá, com relação aos saduceus, era apenas a Torá. Por incrível que pareça, até os escritos, os profetas, eles não levavam, né, como autoridade máxima. Só ali os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, o Pentateuco, nosso. Os fariseus, eles não eram partidários à ocupação romana. Os saduceus eram partidários. Você sabe que eles se misturavam muito com política. Então, por mais que fossem um grupo pequeno, eles tinham um poder muito grande, exatamente por serem aristocratas e se deixaram influenciar, se envolveram com Roma, enfim, com a política, naquele aspecto, com interesses espúrios, né? A ênfase dos fariseus era a obediência à lei, a ênfase dos saduceus era o templo. O rebanho dos fariseus eram as massas, era um partido popular. Já os saduceus, o rebanho deles eram os ricos, aristocratas. Os fariseus eram um grupo formado por leigos e empresários, classe média. Já os saduceus eram os sacerdotes, né? Era a formação deles, né? O grupo deles era formado de sacerdotes. E como a gente já falou, eles se uniram num interesse comum, perseguir Jesus Cristo e a sua igreja. E agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre seitas e partidos do Novo Testamento, parte 2. E a gente vai falar desses grupos que talvez você já tenha ouvido falar, alguns deles. Os essênios, os zelotes, os herodianos, os publicanos, os nazireus, não é narizeus não, hein? É nazireus, escribas e gnósticos. Essênios era um grupo muito religioso. Uma coisa que faz você sempre lembrar e fixar quem eram os essênios era exatamente a questão de monges, né? Eles pareciam muito os monges da Idade Média. Eles eram muito isolados. Botei uma foto aí de cara aí, ó, da região ali de Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Eu tive a oportunidade de ir até esse local. Vi muitas piscinas batismais, né, de cerimônias batismais. Eles eram muito adeptos dessa purificação com água diariamente e vestiam-se de branco. Levavam a ideia dos fariseus de uma forma muito ao extremo. Se você já vê os fariseus bem extremistas, os essênios, eles levavam muito mais ainda ao extremismo as ideias, as doutrinas do farisaísmo. Eles tinham essa vestimenta, né, usavam essa roupa branca e esses banhos rituais de imersão diariamente. Eles levavam muito em consideração, eles pensavam muito na questão da purificação, tanto física quanto espiritual. Por isso que a maioria não se casava, eles viviam no deserto, a grande maioria vivia no deserto, viviam nessas comunidades isoladas. Quando eu fui lá na região de Qumran, eu presenciei, vi ali coisas históricas e arqueológicas que provam ali a existência dos essênios naquela região ali. E foi graças a eles que a gente teve aí muito dos escritos preservados. Lá em Qumran, os manuscritos do Mar Morto foram encontrados e vários documentos do Antigo Testamento e dos essênios. Então, muito bem preservado ali em jarros de barro, um dos achados mais importantes, se não o mais importante do século XX, ali por volta de entre 1947, se não me falha a memória, 46, até 1950 e pouco, foram feitas várias buscas lá em Qumran e foram encontrados aí vários textos essênios e tudo mais. Eles evitavam o comércio porque eram isolados, né? E se afastaram aí dos sacrifícios do templo. Se amavam muito mutuamente, mas odiavam as pessoas de fora. Eles gostavam de viver isolados lá com seu próprio conhecimento e não, como diz a gíria do carioca aqui, não colava muito com as pessoas. Eles rejeitavam a ressurreição do corpo e esperavam um Messias sacerdotal, político, que faria uma nova aliança com eles. O João Batista, gente, eu até cheguei a perguntar isso lá na viagem que eu fiz a Israel quando eu estive nesse local. Perguntei porque a forma do João Batista de viver, o relato bíblico que fala sobre ele, o costume do batismo que o cristianismo adaptou e pegou, lembra muito os essênios. Então, provavelmente, não tem nada provado, mas provavelmente o João Batista teve contato com essa seita.
Ele vivia no deserto, comia gafanhoto, não se contaminava, vivia isolado e tinha a prática do batismo. Então, muito provavelmente, João Batista era adepto aí dessa seita ou teve contato com eles. A gente não sabe exatamente se era adepto, mas ele foi influenciado aí por eles. Eram mais ou menos 4.000 homens que seguiam com muito rigor a lei de Moisés. Morava lá no deserto de Engedi ou Engedi, né, dependendo de como você lê. Se abstinham de prazeres carnais, do conforto material, para alcançar aí essa perfeição espiritual. Acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na doutrina da ressurreição dos mortos. Então, por mais que eles usassem aí muito do farisaísmo de uma forma extrema, eles não acreditavam em tudo que o farisaísmo acreditava. Vamos pro próximo, gente? Olha, os zelotes, eu brinco falando que eram os progressistas da época, eram os caras que eram totalmente contra qualquer governo exterior a de Israel. Havia muitos revolts, né, digamos assim, no meio deles. Eram patriotas com motivações religiosas. Provavelmente a história de como que iniciou, de onde surgiram esses zelotes aí. Eu não sei se vocês já leram em Atos 5:37, quando estava tendo ali uma discussão sobre os cristãos e tal, acho que era Gamaliel. Ele falou assim, olha, já existiram outras seitas, né, outras pessoas que se diziam aí Cristo, Messias, e passaram. Então ele cita aí o Judas Galileu. Foi um homem que se levantou contra uma tributação por volta de 6 anos depois de Cristo. Então há um indício de que a seita dos zelotes pode ter se iniciado ali com esse Judas o Galileu. Eles combinavam aí práticas religiosas dos fariseus com ódio a qualquer tipo de governo de fora, de governo gentio. Separei uma frase deles aqui, ó: nenhum senhor senão Jeová, nenhum imposto senão do templo, e nenhum amigo senão os zelotes. Então você que já consegue entender aí como que era o nível de aceitação de governos exteriores e como naquela época do Novo Testamento já era como se fosse um barril de pólvora. Então você já imagina quem eram os caras que acendiam o fogo ali, na maioria das vezes, os zelotes. Vamos avançar. Foram graças a eles aí, provavelmente, por volta aí do ano 66, que teve uma revolta zelote. Você lembra que o templo, Jerusalém, é destruída ali por volta do ano 70, cumprindo uma profecia de Jesus? Jesus ali nos evangelhos, ele fala, ó, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E ao mesmo tempo que ele está falando sobre a vinda dele, a segunda vinda dele, ao mesmo tempo, em paralelo, ele também está falando de algo que ia acontecer mais próximo, que era essa destruição de Jerusalém no ano 70. E foram os zelotes aí, através da revolta deles do ano 66, que culminou, que resultou logo depois na destruição de Jerusalém, do templo, por volta do ano 70. Então, tudo começou ali por causa de uma revolta zelote. Simão, um dos discípulos de Cristo, foi um zelote. Está em Lucas 6, Atos 1:13. E o Barrabás, o salteador, provavelmente também foi por conta da sua forma de ser. Provavelmente ele é no zelote. Falando do discípulo aí, Simão, olha só, gente, percebam um detalhe. Jesus, ele juntou ali um grupo de pessoas e de vários segmentos da sociedade. Imagina, a Bíblia não entra em detalhes, não fala sobre briga entre eles, mas provavelmente Jesus teve que apagar alguns incêndios ali. Só o Filho de Deus mesmo para poder juntar um grupo de... Vai vir aí publicano, vai vir aí um zelote e outras pessoas de outros tipos de pensamento dentro do mesmo grupo. Jesus conseguiu juntá-los ali e criar, né, e formar os seus discípulos, depois apóstolos. Vamos seguir. Depois vamos para os herodianos. São pouco falados, é um grupo político, é um grupo mais tardio, não se sabe muita coisa sobre eles. Tardio que eu digo porque a maioria desses grupos, você sabe que muita coisa começou ali na época ali da influência grega. A gente falou dos macabeus, né? Ali algumas décadas antes de Jesus nascer. Os herodianos, pelo próprio nome, eram uma seita que defendia os governos dos Herodes. A gente sabe que foi próximo ali do nascimento de Jesus, uns anos antes, que começou a dinastia dos Herodes. Então, a seita é mais ou menos dessa época para frente. Pouca coisa se sabe sobre eles, mas que, obviamente, pela forma deles de ser, de defender o governo dos Herodes, já não era bem quisto pela população, já sabia-se disso,
mas biblicamente falando eles são mencionados de uma forma negativa, porque eles se juntaram para de alguma forma prejudicar Jesus, e são esses textos que a gente separou aí, ó. Mateus 22:16, deixa eu abrir aqui, vou colocar na tela. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, olha aí, ó, que lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro, queriam pegar Jesus, né? Mestre, sabemos que é íntegros e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade, tu não te deixas influenciar. Eles começam a falar coisas para poder, de alguma forma, pegar Jesus ali em algum problema doutrinário, para poder ter motivos para condená-lo. E vamos aqui em Marcos 3:6. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Então você percebe que eles se envolveram, armaram para poder prender Jesus de alguma forma, conspirar contra Jesus. É interessante que essas seitas, elas tinham aí as suas disputas pessoais, de ideologias, tinham pensamentos diferentes ideologicamente falando, mas para, de alguma forma, prejudicar o Messias, o cristianismo, eles se juntaram de uma forma fabulosa. É algo a se pensar. Eles eram possivelmente aí galileus, e eles acreditavam, queriam ver os descendentes de Herodes governando a região de toda Israel, em vez de estrangeiros, do próprio Messias ou dos discípulos e seguidores do Messias. Então os herodianos, eles acreditavam dessa forma. Eles eram judeus e eles se submetiam a esses governos e às práticas romanas. Eles acreditavam que Herodes e os seus descendentes eram a última esperança de manter qualquer governo, digamos assim, nacional próprio. Eles estavam aí já traumatizados pelo que aconteceu no passado, e eles acreditavam dessa forma. Muitos acreditavam que a forma deles era praticamente de espiões, porque se eles queriam que a dinastia herodiana ela ficasse no poder e era a esperança de Israel, então qualquer tipo de problema que poderia ocasionar, ocorrer em Israel, uma insurreição, uma rebelião, eles estavam sempre ali de olho, passando tudo ali para os governantes romanos, exatamente por conta desse apreço, desse desejo de ver os herodianos no poder. Então, por isso que eles se juntaram ali também, para tentar de alguma forma calar a Jesus, os cristãos da época e tudo mais. Então eram vistos como espiões. Imagina um herodiano de frente aí para um zelote, totalmente contrários aí às formas deles de pensar. E vamos pro próximo, gente. Nosso tempo aí é muito curto. Publicanos. Vocês devem conhecer os publicanos aí por aquela história que Jesus contou sobre a oração de um sacerdote com de um publicano. O publicano era aquele que mencionava que era pecador, enquanto o sacerdote falava que era o melhor. Então tem outras histórias aí que você é como se Jesus estivesse pegando aquelas pessoas que tinham uma imagem ruim na sociedade, e Jesus ele cutucava os religiosos da época que eram falsos, eram hipócritas, e ele usava muito o exemplo de pessoas que para eles eram péssimos exemplos, no caso os religiosos da época, e Jesus usava isso exatamente para trazer lições espirituais para eles. Eram judeus que trabalhavam para Roma, cobrando impostos do povo, da população de Israel. Obviamente eles não eram benquistos, eram rejeitados, eram considerados como desleais, como traidores. E o grande problema, além de cobrar os impostos de Roma, eles praticavam coisas que eram contrárias à lei mosaica, por exemplo, cobrar juros de judeu, de irmãos, isso não era permitido, mas eles faziam isso, e eles também eram envolvidos com corrupção, envolvendo aí essas taxas, eles cobravam além do que deveriam. Então eram tidos como ladrões e tudo mais. Então era a cultura de um publicano, digamos assim, ser ladrão. Como eu falei, eles eram muito isolados com relação ao olhar dos outros da sociedade. As pessoas não queriam eles por perto, porque eles eram tidos como pessoas de má índole, por conta aí do seu roubo e de prestar serviço diretamente para Roma, que era um império que pressionava o povo de Israel naquele momento ali, Era um império que tributava, que castigava, que assassinava, e os caras trabalhavam para eles. Então era bem complicado nisso aí. Mateus e Zaqueu eram os mais conhecidos ali da Bíblia,
que a gente sabe que eram publicanos. Mateus foi um discípulo de Jesus e Zaqueu se converteu. Lembra da história de Zaqueu? A música conhecida aí, que todos já ouviram falar. Vamos para o próximo. Nazireus. Os nazireus eram uma seita social, religiosa, era um voto. Isso aí está lá no Antigo Testamento, em Números 6, o voto do nazireu. Eles eram muito conhecidos porque esse voto era um voto de separação. O próprio termo nazireu vem de separar, separação. E esse voto era um voto por tempo ilimitado ou limitado. Uma das características principais era o corte de cabelo, todo mundo sabe. Os nazireus não cortavam o cabelo, não tocavam em coisa imunda, não comiam coisa imunda, não bebiam bebida alcoólica, bebida forte. Eles se abstinham de tudo isso por conta desse seu voto. Sansão, Samuel, João Batista eram provavelmente aí na Bíblia, Novo Testamento e Antigo Testamento, pessoas que eram adeptas desse voto do nazireu. Paulo, momentaneamente, provavelmente, porque teve um momento que ele raspa a sua cabeça, mostrando que ele não tinha abandonado o Pentateuco, a lei de Moisés, e ele cumpre ali votos. Você vê isso lá em Atos. Provavelmente um voto ali temporário. Agora o Sansão, vocês conhecem a questão do cabelo, Samuel consagrado e o próprio João Batista. Lembra que o João Batista tinha essa influência dos essênios e provavelmente ali um nazireu. Por isso que eu não afirmei que ele era um essênio, mas o nazireu aí provavelmente ele era. Então era muito parecido. Então estou chutando aqui, tá, gente? Provavelmente muitos essênios poderiam ser nazireus também, né? Pela forma de estilo de vida deles também. A palavra provém do hebraico separar, consagração total que essas pessoas faziam ao Senhor. Tem aí Atos 18:18. Provavelmente é isso aqui que fala de Paulo. Também existiu o nazireado temporário. Eu tenho dificuldade de falar esse termo, gente. Nazireado é um trava-língua. Nazireado temporário. Atos 18:18, 21, 23, 24. Provavelmente é Paulo aqui, porque é dele que o texto provavelmente está falando. Após o término do voto, a cabeça era rapada, e o cabelo era queimado, conforme a lei de Moisés. Então tá aí o voto do nazireado. Tá aí, vamos pro próximo. Os escribas, gente. Os escribas é uma classe aí muito conhecida dentro ali do Novo Testamento. Eles provavelmente começaram lá como copistas reais na época de Salomão. Depois do cativeiro babilônico, começaram a se tornar mais proeminentes, mais conhecidos, começaram a receber maiores responsabilidades por conta aí do retorno do cativeiro babilônico, os escritos, trazer a informação para aquela geração que estava vindo, para que eles não se esquecessem do porquê que eles foram para a Babilônia. Então eles começaram a receber maior atenção social, eram considerados os doutores da lei. E aqui, acredita-se, gente, olha que interessante, que para exercer a função, eles deveriam começar os seus estudos bem novinhos ali, por volta de 14 anos, e só depois de 40 anos ali começar a legislar. Então eu estou com 44, estava começando agora recentemente. Nem quando eu comecei a liderar a igreja, eu poderia ser um escriba. Comecei com 33, não é isso? Comecei a liderar a igreja com 33, se não me falha a memória. Quer dizer, só ia estar começando agora há pouco, com 40 anos para cá. Eles tinham uma ligação forte com fariseus, muitos fariseus eram escribas. Jesus bateu forte em cima deles aí, por conta da pressão de cumprimento da lei. Jesus censurava e falava assim, nem vocês conseguem cumprir isso, e vocês ficam trazendo esse peso em cima das pessoas, das massas. Eles copiavam, ensinavam e explicavam a lei. Eles eram conhecidos como os professores da lei. Então, como tais, eles eram muito bem quistos na sociedade de Israel daquela época. Eles tinham espaços assim dentro da sociedade muito importantes. Quando você falava, sou um escriba, aquele ali é um escriba. Então, pessoal, é um escriba. Porque eles eram considerados como, eram vistos como advogados, como doutores da lei, professores, trabalhavam como juízes. Tudo que envolvia a lei, eles eram chamados para poder tirar dúvidas e para legislar. Então, eles conheciam de uma forma muito aprofundada. Esses eram os escribas. E por último aí, gente, queria falar dos gnósticos. A imagem do símbolo do cristão. Por quê? Porque eu botei o símbolo cristão
nos gnósticos, porque era uma seita religiosa e eles foram... O gnosticismo foi muito prejudicial na igreja primitiva. Era como um câncer naquela época, e vocês vão entender o porquê. Essa religião, essa seita, ela foi muito influenciada por filósofos gregos. Lembra que eu falei da influência, né, do helenismo antes ali da vinda de Jesus? Então, o gnosticismo foi uma influência muito forte. Isso foi uma herança do helenismo. Filósofos como o grego Platão, os seus ensinos teve muita influência dentro do gnosticismo. O que era o gnosticismo? Eles acreditavam nessa disputa, nesse dualismo entre o espírito e a matéria. Eles acreditavam que a matéria ela é extremamente má, era algo ruim, perverso, e o espírito era relativamente bom. Então qualquer coisa que era feita dentro do corpo, por mais terrível que fosse, não tinha muito valor nesse sentido. A vida, né, a perfeição, ela estava apenas no reino espiritual. Isso era perigoso, porque vê a questão do pecado dentro desse conceito aqui. Como que fica? Então você podia pecar, você podia fazer as coisas erradas, porque o que importa é o espírito. Então isso era complicado naquela época ali. O conceito do gnosticismo, ele existia, como eu falei, ali no início ali com Jesus, mas o problema todo foi lá na igreja primitiva. Se você for perceber as cartas dos apóstolos, do Pedro, do Paulo, do João, o Evangelho de João, as cartas de João, foram para refutar o gnosticismo que estava infectando a igreja cristã daquela época. Porque eles acreditavam, eles não conseguiam entender um Deus que se encarnava em forma de homem, ocupava, digamos assim, um corpo carnal que era sujo. Como que Deus, o divino, pode vir em formato de homem, em carne? Isso é impossível, não pode, porque o divino não pode viver num corpo material que é sujo, que é ruim, que é perverso. Então eles não entendiam. Agora você entende o porquê que começa o Evangelho de João falando, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Habitou entre nós, vimos a sua glória. Quando você vai lá para as cartas de João, que ele fala assim, aquele que não crê que Jesus vem em carne, aquele que não diz, não profetiza, não fala que Jesus veio em carne, habitou entre nós, esse é o espírito do anticristo. Pese os espíritos, daquele que não relata, que não diz que Jesus é o Senhor. Enfim, aí você começa a entender o porquê de alguns assuntos abordados por Paulo, por Pedro, por João. Era exatamente isso, era o gnosticismo que estava ali no meio da igreja, dizendo que Jesus não pode ter ressuscitado, que Jesus não pode ter vindo em carne, que ele não era Deus, essas coisas todas, e muitas heresias começaram a surgir na igreja por conta da influência grega e de doutrinas como essa do gnosticismo. Então aí você começa a entender esse universo aí. O alvo de todo homem era buscar o conhecimento especial, tal do gnosis, que elevaria você à perfeição. Aí eu separei aqui algumas coisas dos dias de hoje para a gente poder refletir e pensar nisso aí. A gente pode não viver hoje, a gente pode não usar hoje ou ter uma influência forte do gnosticismo exatamente como ele era naquela época. Mas para pensar, e a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente crê, para a gente não entrar nesse universo semelhante ao gnosticismo naquela época. Por exemplo, botei aqui uma frase aqui interessante. Uma boa feijoada é fútil. Um salário melhor é banal. Um bom filme ou uma obra de arte é inútil. Sabe por quê? Porque essa ideia que muitos têm hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado. Eu costumo dizer que não é uma frase minha, é uma frase de um teólogo dos anos 80, Lloyd Jones, se não me falha a memória agora o nome dele. E ele falava assim, que o diabo é o pai dos extremos. A gente tem que tomar muito cuidado com os extremos. Temos que encontrar um equilíbrio. Tem muita coisa no mundo que pode nos afastar de Deus, nos prejudicar a nossa fé. Mas nós estamos nesse mundo, e muita coisa desse mundo é boa e agradável. Você pode usufruir, não é pecado. Só que
essa ideia gnóstica do passado, ela tem penetrado na igreja hoje em dia, e a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nesse extremo de espiritualizar excessivamente aquilo que não é para ser espiritualizado e ignorar o mundo que a gente vive hoje, que Deus fez para que a gente também pudesse aproveitar das coisas que tem aqui, desde que isso não influencie na nossa fé. Então, por exemplo, a questão do salário. Isso é banal, porque o que importa é o espírito, o que importa é que a gente vai viver no céu. Não, você vive aqui na terra, você precisa de um bom salário, você precisa trabalhar, senão a gente vai virar essênio, vai virar monge, e não é assim. A gente não pode ficar a par do que está acontecendo no mundo. Não podemos deixar que o mundo nos influencie, mas temos que influenciar o mundo e aproveitar das coisas que são benéficas, que não sejam contrárias ao cristianismo, à fé em Deus, mas que são benéficas. Você pode ver um jogo de futebol. Olha aí, olha a diferença. Você pode ver um jogo de futebol, mas o esporte ele não pode se tornar um vício que prejudique a sua fé, a sua vida com Deus, o seu ser igreja, o seu congregar como igreja. Mas não é errado você ver um futebol, ver um bom filme no cinema. Então, cuidado com isso. Olha lá, eu botei aqui, conforme o gnosticismo infiltrava as discussões cristãs, argumentava-se que Deus só se agrada naquelas expressões espirituais. Já viu aquele tipo de crente que tudo para ele é do diabo? Você não pode falar de outro assunto com ele, ele só quer falar de devocional, de oração, de meditação na palavra. Você tem que viver só naquilo ali. Não é assim. Tem muita gente que perde seus filhos, mães que só vivem em monte e perdem seus filhos para as drogas, para a corrupção. Muitos crentes que esquecem a sua família, a sua esposa, homens, e só querem ficar dentro da igreja, fazendo coisas da igreja, esquece da família. Você vê que Paulo ele começou a dar umas chamadas de atenção lá nas suas cartas. Olha, você que é casado, cuide da sua família. Você que é solteiro, cuide das coisas de Deus. Porque você tem prioridade na sua vida. Deus sempre vai ser em primeiro lugar. Mas as coisas, a igreja, os trabalhos cristãos, a sua família tem que estar a primazia esse negócio aí. Cuidado com isso. Porque senão você deixa que pequenas influências gnósticas e essênias, digamos assim, elas entrem no seu dia a dia e prejudiquem a sua vida no seu dia a dia. Então, muito cuidado com isso. Cuidado para que você não entre nos extremos, isso é muito perigoso. Separei aqui 2 versículos que muitos usam para argumentar esse estilo de vida, digamos assim, excessivamente espiritual. Romanos 7,24, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 8,8, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Aí eu botei, são interpretações de lente gnóstica, insinuando que o corpo só atrapalha a expressão perfeita do Espírito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pegar textos isolados, tirar aquilo que você quer para dentro do que você acredita, influenciado pela sua forma de pensar, é muito perigoso. Cuidado, leia o contexto, cuidado para você não entrar no extremismo religioso ou nessas linhas de pensamento gnósticas que não vêm de agora, vêm lá de trás e influencia na sua fé. Amém? Gente, era isso que eu queria falar com vocês, nosso tempo já estourou. Falamos um pouquinho aqui sobre as seitas e partidos, alguns deles que são mais populares. Existem alguns outros, mas eu separei esses que são alguns mais conhecidos, outros poucos conhecidos, mas que você possa aprender um pouco mais aí sobre esse universo de seitas e partidos que existiam dentro ali do contexto do Novo Testamento. E agora eu queria partir com vocês aqui com o nosso quiz de perguntas e respostas para ver se você realmente lembra do que você aprendeu. Vamos lá? Vamos lá? Vamos aí, bem rapidinho. Deixa eu explicar para vocês como que é essa dinâmica aí. Tem várias frases aí. São 4 grupos de frases. Essa é a primeira. Do lado de cada frase tem um parênteses. Eu quero que você coloque ali, associe se essa primeira frase está falando algo que se refere aos essênios, aos zelotes, aos herodianos, aos publicanos, aos nazireus, aos escribas ou aos gnósticos. Aí você vai colocar a sigla do lado. Por exemplo, essênios é SSS. As 3 primeiras letras de cada nome. Zel para zelote, para herodiano. Você vai associar aí a qual partido se refere. Vamos lá? Influenciado por filósofos como o grego
Platão. Que seita é essa? Olha, hein, gente. Copiavam, ensinavam e explicavam a lei. Se apegavam às tradições orais como os fariseus. Muitas das vezes envolviam-se em corrupção com dinheiro. Desejavam ver descendentes de Herodes governando Israel em vez de estrangeiros. Viviam como monges no deserto, a maioria. Qual seria a resposta para esses aí? Vamos lá, 20 segundinhos. Pensem, pensem, pensem. A música de suspense aí, ó. 20 segundinhos para vocês pensarem. SS, Zel, Pub, Nazi, Esk e Gno. Coloca do lado aí. Acabou o tempo. Vamos para a resposta? Vamos lá? Tá aí, gente. Parabéns se você acertou. O primeiro aí, ó, gnosticismo. São os gnósticos, influenciados por filósofos como o grego Platão. O segundo, ó, copiava, ensinava, explicava a lei. Quem eram eles? Os escribas. Então, Esk. Terceiro, ó, muitas das vezes envolviam-se em corrupção com dinheiro. Quem foi? Publicanos. Próximo, desejavam ver descendentes de Herodes governando Israel em vez de estrangeiros. Os herodianos. E o último, viviam como monges no deserto, a grande maioria. Quem era? Os essênios. Então, legal. Para quem acertou, parabéns. Vamos para o próximo. Seita fortemente nacionalista. Ódio contra qualquer governo gentio. Seu conceito já existia na época de Jesus, porém foi mais forte no início da igreja primitiva. Amavam-se uns aos outros, mas odiavam os de fora. Não cortavam o cabelo, não bebiam bebida forte, não tocavam ou comiam coisas impuras. Possivelmente essa seita tenha surgido depois que Judas, o Galileu, se levantou contra uma tributação em 6 depois de Cristo, está lá em Atos 5:37. E aí, gente? Molinho, molinho, né? Deixa eu colocar o tempo aqui. Vamos lá? Pense aí, o que será? Que seita seria essa que se refere aí ao item 1, o item 2 e o item 3, o item 4 e essa última aí? Será que são os essênios, os zelotes, os herodianos, os publicanos, os nazireus, os escribas ou os gnósticos? Acabou o tempo. Vamos lá? Vamos responder? Vamos para a resposta do segundo. Parabéns para você aí que acertou o primeiro. A seita fortemente nacionalista são os zelotes. O segundo, seu conceito já existia na época de Jesus, porém foi mais forte no início da igreja primitiva, gnosticismo. Parabéns aí se você acertou. Vamos para o próximo? Penúltimo grupo aí de frases. Mantinham um lugar importante na sociedade judaica e também serviam como juízes ou advogados. Quem será? Eram formados por judeus que submetiam-se ao governo e às práticas romanas. Quem seriam? Vestiam-se de branco e tomavam banhos rituais diariamente. Trabalhavam para o governo romano, cobrando impostos. Cobrando impostos. Próximo. Viviam em comunidades isoladas. Último. Simão, um dos discípulos de Cristo, e Barrabás eram dessa seita. Molinho, molinho, né, gente? Vamos lá? Tempinho aí de 20 segundos. Pensem, pensem, pensem. Viviam em comunidades isoladas. Quem seriam? Vestiam-se de branco e tomavam banhos rituais diariamente. Quem será? Será que são os mesmos? São diferentes? Acabou o tempo. Vamos então para a resposta? Tá aí, gente. Parabéns para você que acertou. Se você não acertou, fica tranquilo. Você está aprendendo. Aqui é o momento, aqui é o local. Você está na Escola Bíblica da Igreja Batista Nova Esperança. Vamos para o último grupo aí, ó, de perguntas. Vamos lá, queima cérebro aí, gente. Pensa aí, pensa aí. Primeiro, ó, eram detestados pelos judeus. A matéria era essencialmente perversa. E o espírito era muito bom, era essencialmente bom. Faziam voto de separação por um período limitado ou por toda a vida. Eram considerados doutores da lei. Observavam constantemente possíveis situações que pudessem trazer problemas para o governo. Eram os espiões. Quem seriam esses?
Mateus e Zaqueu eram dessa seita. Que seita era essa? O pior dos pecados não tinha valor algum, porque a vida verdadeira existia no reino espiritual apenas. Pensa aí, gente. Qual seria a resposta? 15 segundos aí, 14 segundos, 13 segundos. Pensem, pensem, pensem. A gente está finalizando aqui a nossa escola bíblica do dia de hoje, Seitas e Partidos do Novo Testamento, parte 2. Acabou o tempo, vamos para a resposta? Tá aí a resposta. O primeiro era os publicanos, detestado pelos judeus. O pior dos pecados não tinha valor algum, porque a vida verdadeira existia no reino espiritual apenas, gnosticismo. Então, tá aí nossa dinâmica de perguntas e respostas dentro aí do que nós aprendemos no dia de hoje, dentro aí das seitas e partidos do Novo Testamento, parte 2. Foi essa aqui que a gente aprendeu. A parte 1, falamos de fariseus e de saduceus. Queria deixar um versículo para vocês aqui para a gente refletir em cima de tudo que nós falamos aqui um pouco hoje. Oséias 6:6 diz o seguinte: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. A gente falou muito hoje aqui sobre a religiosidade, sobre doutrinas que infelizmente, para aquelas pessoas daquela época, em muitos aspectos, dominaram todo o ser deles, tirando a razão deles, tirando o amor ao próximo e infectando eles com uma doença chamada religiosidade. Cuidado com a religiosidade. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. E Marcos 8:15. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento dos Herodes, aí, dos herodianos. É muito importante, gente, a gente como igreja, a gente tomar muito cuidado para que a gente não permita que a religiosidade e as tradições, elas tomem conta do nosso intelecto, tomem conta do nosso cristianismo, porque a religiosidade e todos nós temos um pouquinho de religiosidade, pode ter um nível bem baixinho, mas a gente tem um pouquinho. E as tradições, né, nossa doutrina, a forma como a gente pratica a palavra de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não tome o lugar de Deus na nossa vida. Quando a gente olha para essas seitas, para esses partidos, algumas políticas, algumas religiosas, algumas extremistas, ao ponto de se isolar, de odiar o próximo, Jesus veio e falou assim: olha, está tudo errado. Não foi isso que eu ensinei. Vocês estão pegando coisas boas, vocês estão isolando alguns conceitos bons e vocês estão colocando ali uma gama de conhecimento humano muito grande e vocês estão começando a se tornar sectários, separando pessoas, dividindo classes. Vocês estão começando a pegar princípios elementares da palavra de Deus e colocando doutrinas, culturas humanas, os seus costumes. Olha, vocês precisam seguir isso aqui que eu criei, que isso aqui é como se pratica a lei, como se pratica a Bíblia daquela época. E aquilo eram rituais, eram coisas, eram tradições pesadas que as pessoas não conseguiam cumprir, davam peso. Por isso que Jesus, a palavra de Deus fala que quando Jesus via as massas, eles estavam cansados, eles estavam sobrecarregados. Jesus, quando falava assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus estava falando para os crentes daquela época, para as pessoas que viviam sobre o jugo dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos e de tantas outras seitas que existiam naquela época, que começaram talvez bem, algumas tinham ideias boas, mas no momento que Jesus estava ali na cena, todos se juntaram para destruir Jesus, para destruir o cristianismo lá na igreja primitiva, enfim, fazendo o que era mal. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Temos que tomar cuidado com os extremos. Nunca se esqueça dessa frase, é uma frase que eu guardo no meu coração e eu tento não esquecer. O diabo é o pai dos extremos. Cuidado, não deixe, obviamente, que as pessoas, né, que as coisas desse mundo, que a sua forma de pensar, ela toque naquilo que é fundamental da fé cristã. Tem coisas que não pode se tocar,
Jesus Cristo, o Filho de Deus, a palavra de Deus, a verdade de fé e prática, né? O pecado, a justificação, a realidade da punição, a justificação em Deus, a salvação pela fé, essas coisas são imutáveis. A forma como você pratica o batismo, a forma como você canta, o horário que você, se você ora mais quietinho, se você ora mais falando, isso não tem nada a ver, né? Cada um tem o seu estilo, sua forma de ser. A multiforme graça de Deus tem coisas que são intocáveis, são doutrinas básicas do cristianismo, mas a gente precisa ser flexível nesses casos, mas nunca negociar princípios cristãos. Você pode assistir um bom filme, desde que esse filme não produza coisas ruins dentro de você. Uma vez, abrindo um parêntese rápido aqui, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falava sobre música secular. Não vou entrar nessa questão agora porque ela é muito polêmica, mas quando eu era adolescente eu era muito extremista. Não tenho CDs seculares em casa, não faço muita questão, mas uma vez eu conversando com uma pessoa, falou: Michel, eu não consigo ouvir nenhuma música secular hoje em dia porque eu lembro de coisas do meu passado. Certíssimo. Cada um tem o seu jeito, cada um tem uma história, tem coisas que você não pode. Mas você não pode dizer que 100% da música secular é pecado. Né? Você não pode fazer isso porque você canta parabéns para você canta o hino nacional, então é hipocrisia. Entendeu? Você vê um filme, o filme tem uma trilha sonora, tem uma música ali no fundo. Né? Eu brinco falando que eu gosto muito do Superman, né? Porque eu cresci vendo o Superman, canta aquela musiquinha tan, 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 tan. Quer dizer, é uma música secular, é a música do diabo, que isso, gente, Indiana Jones e tantas outras músicas, isso são trilhas sonoras de filmes. Se a coisa não tem uma liturgia, uma coisa que vai prejudicar a sua fé, abstenha-se. Se aquilo lembra da sua vida passada, né, que trouxe tristeza, abdica disso. É igual um viciado, uma pessoa que não pode, depois de convertido, dar o luxo, né, de ficar no meio de coisas que não deve. Pessoas que vieram das bebidas, né, não pode ficar em festa que tem muita bebida porque pode ter uma recaída, pode vir sentimentos ruins. Cada caso é um caso, mas a gente tem que tomar muito cuidado com os extremismos para que a gente não peque do outro lado. Então, tudo que nós aprendemos hoje aqui, essas histórias, né, as seitas, os partidos que existiam naquela época, tanto os fariseus que a gente aprendeu na última aula, os saduceus, quanto esses que nós aprendemos hoje aqui, que fique uma lição. Cuidado com o extremismo. Cuidado para que os seus costumes, a sua doutrina, a sua forma de ver Cristo não tome o lugar do próprio Cristo. Você que é casado, você que tem sua família, cuidado para que as coisas da igreja não tomem o lugar da sua família. Cuidado com isso. Então que a gente possa viver em equilíbrio, vivendo dentro da palavra de Deus, seguindo as ordenanças de Cristo, sendo cidadãos desse mundo, sendo luz nesse mundo, influenciando, sem deixar ser influenciado, tá bom? Que Deus abençoe você e guarde você. Obrigado pela sua presença, obrigado por você ter ficado com a gente aqui e aprendido um pouquinho mais aqui sobre a palavra de Deus, sobre o contexto do Novo Testamento. E fica um convite para que você esteja com a gente aqui no nosso próximo encontro daqui a 15 dias, querendo Deus. Obrigado pela presença, Deus abençoe você, abençoe a sua família, fique na paz e tchau.